O Senhor está preocupado com as suas ovelhas. É? Duas coisas. Primeiro eu vou falar isso, vou mandar esse recadinho para o povo, rapidinho. Queridos, vocês conhecem o deputado Gustavo Geiger? Sim. De Brasília? Sim. Pois é, homem de Deus. Ontem eu vi algo que me assustou, e é sobre a inteligência artificial. Então vocês vão assistir esse vídeo dele. Tem lá uma plataforma que chama Open Cloud. Open Cloud. O que é isso? Plataforma de conversa. Você cria através da inteligência artificial um instrumento que busca tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, ela faz para você. Você praticamente não faça nada. Ela trabalha para você na sua casa, no seu computador, no seu telefone. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. Acontece que essa inteligência artificial, ela está acabando com a vida de pessoas. Acredito. E se você olhar esse site de conversa, não cliquem e não baixem. Cuidado com a inteligência artificial. OpenAI. Cuidado. G, Google, Microsoft, tudo. Cuidado. O que aconteceu? As pessoas deixaram essa inteligência trabalhar para suas vidas. E sabe o que aconteceu com muitas delas? Pessoas estão se declarando: morte à humanidade. Eu não gosto de seres humanos. Quero que eles morram. Estou planejando como matar tantas e tantas pessoas. É o pior de tudo. Quando você criou aquilo praticamente acabou com a sua vida digital. Acabou com o seu CPF, acabou com a sua conta bancária, acabou com as suas propriedades. Pessoas perderam tudo por causa da inteligência artificial. Então, vocês tomem cuidado com o celular, principalmente a inteligência. Eu preciso fazer tal coisa. Vamos OpenAI, faz para mim. Cuidado. Vejam esse vídeo. Ele ficou pasmado. Pessoas já estão se matando. Acredito. Amém? Assista. Agora eu quero falar com você, Luiz. Quero orar por você. Sabe por quê? Deus me mostrou. Amém. Você foi espiar uma terra. E você viu lá que tem gigantes. Deus está preparando você. Você retornará lá. Você foi um objeto estranho ali. Desconhecido. Ninguém orou por você aqui. Acho que ninguém orou por você. Você sofreu retaliações. Sim, mas somos poucos. Para cada pessoa precisa pelo menos meia dúzia. Nós somos poucos. Semana passada a gente falou aqui. Aqui é um ministério de libertação. O diabo está de olho em quem faz libertação. Quando você chegou lá, você foi escaneada. Você foi escaneado. Você está entendendo? E Deus vai capacitar você para você retornar lá e fazer o trabalho que precisa ser feito. Amém. Aquilo que a tua neta tem de não dormir é coisa do outro lado, de antepassados. Mas Deus vai mostrar para você. Amém. Deus vai te dar a capacitação e você vai lá e vai resolver a parada. Amém. Contando com as nossas orações, né? Amém. Deus usa a tua serva hoje, Amém. com poder e graça, Amém. temor de Deus, arrependimento, Sim, Deus. sofrimento, dor,
quebramos, anulamos e desfazemos Em nome sobre a de vida dos Jesus. nossos entes queridos, dos nossos antepassados. Eu vejo aqui muitos antepassados que sofreram, angustiados. O Senhor está quebrando isso hoje em nome de Jesus. Por isso Deus usa a tua serva com poder, graça, temor de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso aí. Amém. Glória a Jesus, né? Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Queridos, realmente Deus está preocupado. Não digo preocupado porque Ele é onisciente, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente preste atenção, que a gente fique atento e que a gente se mantenha na nossa posição com Ele, na nossa posição como filhos de Deus, na nossa posição de guerreiros, de soldados do Senhor. Porque eu não sei, como a pastora falou aqui, se você percebe que nós estamos caminhando a passos largos para o tempo do fim. O arrebatamento, a grande tribulação, o fim dessa era. E o começo dessa nova etapa está sendo iniciada pela justiça e pelo juízo de Deus nessa terra. E nós sabemos que a segunda vinda do Senhor, o milênio, os novos céus, a nova terra, o trono do julgamento, que tudo vai ser presidido por um novo governo mundial e que o anticristo, ele governará com um governo único, planos únicos de governo e uma moeda mundial. Você está vendo isso aí na mídia, você está vendo isso aí sendo falado escancaradamente, e tudo, né, vai ser padronizado. E nós precisamos estar atentos aos acontecimentos mundiais, porque Jesus disse: ficai atentos aos sinais. O primeiro sinal é a figueira Israel. Atentos a tudo que está acontecendo em Israel. O outro sinal são os sinais da natureza. Querido, se você liga a televisão, se você coloca lá no YouTube, no Instagram, você vai ver o que está acontecendo no mundo, num sentido geral. É muita catástrofe. Sinais no céu, né? Eu vi esses dias atrás, estava lá nos Estados Unidos, e eu vi esses dias lá, a aurora boreal aonde nunca aconteceu. Sprites, né? Que são ondas elétricas vermelhas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Lua de sangue. As coisas que estão acontecendo com o sol. O Senhor disse que o céu, né, daria os sinais. E outra coisa, você vê sinais na sociedade. Olha para a nossa sociedade. Parece que está tudo um caos. Na política, né? E, infelizmente, também na igreja. E, então, querido, estar atento, estar em guarda, vigiando em oração, quanto aos acontecimentos que marcarão a nossa geração, é dever de todos nós cristãos. E porque possivelmente essa geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, poderá
contemplar um dos maiores eventos da história, que é o arrebatamento. Porque, queridos, já houve muitas coisas que aconteceram em séculos passados, milênios passados, mas igual o que está acontecendo, ainda não houve. E vai piorar. E aqui no versículo 3 dessa palavra, Paulo ele está dizendo que antes da ascensão de um governo único mundial, a apostasia marcaria uma fase da igreja, uma situação que ia revelar, mostrar o tempo do fim. E a apostasia, ela deriva da palavra grega apo, que significa fora, e esteme, que significa colocar-se. Significa colocar-se fora, afastar-se ou desviar-se. Ressalta o ato de se distanciar de uma posição que antes era mantida. E na Bíblia, o conceito de apostasia é frequentemente usado para descrever o abandono da fé, a deserção da fé. Então, queridos, falando mais simples, apostasia é o ato de abandono deliberado da fé cristã. Significa uma rejeição consciente e voluntária dos ensinamentos bíblicos e da comunhão com Deus. E diferente de uma fase onde nós podemos estar passando dúvidas, onde nós possamos estar passando algumas dificuldades espirituais, a apostasia, ela envolve uma ruptura clara e definitiva com a verdade revelada em Cristo Jesus. E o que o Senhor falava comigo era que é tempo de uma grande vigilância, porque a apostasia não é para o ímpio, queridos. A apostasia, ela fala do cristão, daquele que se converteu, daquele que aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E eu falei para a pastora Beth, né? Estou com uma labirintite e fui dormir 3 horas da manhã porque eu não conseguia dormir por causa do peso da palavra. Narrasui Kamayandayase. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Querido, a apostasia, ela não acontece de uma forma abrupta, de uma forma repentina. A apostasia, ela é um processo gradual que pode passar despercebido por nós, passar despercebidos por aqueles que estão ao nosso redor, até que o desvio espiritual ele se torne evidente nas nossas vidas. E o Senhor falava para mim que identificar os sinais da apostasia é crucial para que possamos corrigir nossos caminhos antes que nos afastemos completamente de Deus. Shanai Kamaya Nagasui Degai. Sabe, amados, enquanto eu estava preparando essa palavra, estudando e orando, Deus ministrava no meu coração que o Senhor está quebrando muitas barreiras e cadeias que nós mesmos fomos construindo, e que são barreiras e cadeias que podem nos levar a uma apostasia. E o Senhor falava comigo, nem você está isenta disso, porque muitas vezes a gente pensa, não, né, eu sou pastor, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E uma outra coisa, Deus ministrou muito forte no meu coração, eu não acredito em coincidência. E para mim, essa onda de tempestade que está acontecendo no hemisfério norte, tempestades de neve, de inverno, né? Coisas assim absurdas, a ponto de quase cobrir prédios. Não é só um sinal do juízo de Deus, mas ela representa uma
grande onda de esfriamento espiritual que está por vir, onde o índice de pessoas abandonando a fé, abandonando a palavra, abandonando relacionamentos, uma onda de pessoas ressentidas, justificando seus corações individualistas pautados em feridas emocionais, vai ser visível. Queridos, isso aqui o Senhor falou comigo e eu escrevi. E guarde isso no seu coração, porque uma das obras da apostasia é conduzir o indivíduo para fora da centralidade do reino, que é manifesto no corpo. A onda da apostasia, ela gera atrito na unidade e nos torna frios e individualistas. Querido, os nossos relacionamentos precisam estar debaixo de vigilância e oração. Nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento ministerial precisa estar debaixo de vigilância e oração. Lá no Salmo 133, no verso 2, ó quão bom e agradável, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Aqueles o óleo que era derramado naquele tempo sobre a cabeça, não era um óleo líquido como nós temos hoje, não. Era um óleo pastoso, e quando ele era derramado sobre a cabeça de alguém, ele descia de forma lenta, ele escorria de forma lenta, e ele descia sobre a cabeça, descia para a barba, a parte da barba que fica no rosto. Por que ele fala que barba duas vezes? Porque esse óleo ele ia descendo lentamente para a barba maior, para a barba que cresce mais para baixo, e até descer na gola, na gola da veste da pessoa. E o que o Senhor ministrava no meu coração, queridos, é que a unção coletiva, ela nos qualifica para romper sobre cada desafio que nós temos na nossa vida. Então, quando você está na eclésia, quando você está na igreja, quando você está reunido com o corpo de Cristo, a unção do Senhor, ela está sobre você. A unção do Senhor, ela está sendo derramada e está escorrendo lentamente sobre a sua vida, te capacitando, meu amado, para romper níveis que você precisa romper. E existem níveis de unção que só acessa quem está inserido no corpo. A questão de congregar, muitas vezes, você levanta de manhã no domingo, estou com uma preguiça de ir para a igreja hoje, queria dormir mais tempo. Vou para a igreja não, essa semana eu tive uma luta muito grande, estou cansado. Vou para a igreja não, essa semana, olha, o pastor nem lembra que eu existo, eu sou só mais um número na igreja. Já fui a semana passada, eu assisto o culto pela internet, eu acesso quando o pastor Gilberto liberar, eu ouço lá, Xanai, Kamai, Andai, Assé. Querido, a unção está sendo derramada aqui, ó. O óleo está escorrendo aqui, ó, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Xanai, Kamai, Anagasui, Decai. Porque, meu irmão, eu não sei qual é o desafio que você tem para vivenciar essa semana. Qual é o desafio que você tem para vencer essa semana na sua vida. Narraçui, Decai, Andai, Assé. Mas esse óleo está descendo sobre você para te capacitar, meu amado, para que você rompa e para que você adentre aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida e através da sua vida.
Hoje, a apostasia ela é visível em vários contextos. A indiferença espiritual, que se caracteriza da perda de interesse pelas coisas de Deus. Meu amado, é muito mais interessante eu ir lá ficar no Twitter, eu ir lá ficar no como é que chama o outro lá? TikTok, eu ir lá ficar lá no Instagram, né? Queridos, esses dias, teve um dia que lá nos Estados Unidos, a Catarina, ela tem muita dificuldade para dormir, e até mesmo por causa da minha neta, mas teve um dia que ela falou para mim: mãe, eu quase não entro, mas essa noite, ontem à noite quando eu deitei, eu entrei no Instagram para ver uma coisa, e quando eu olhei já era quase 2 horas da manhã. Narraço e decai andai a sé. Meu amado, existe algo nos distraindo e nos tirando do foco, esfriando o nosso coração. Shanai kamai andai a sé, horekalahashi, fazendo com que a gente perca o interesse pelas coisas de Deus, porque nós passamos hora naquilo que traz dopamina no nosso cérebro, mas nós não passamos hora lendo a palavra, orando, buscando a face do Senhor, nos consagrando a Deus. E quando o coração do crente começa a se endurecer contra Deus, a sua palavra lá em Hebreus 3:12 fala: tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que o afaste da presença do Deus vivo. Queridos, quando a oração, o estudo da Bíblia, a comunhão com outros crentes deixa de ser prioridade, isso significa que a apostasia já começou a tomar forma na minha e na sua vida. Nós temos visto aí também o sincretismo religioso, a ciência secular tomando as rédeas do altar, né? Porque a gente vê aí os ramos acadêmicos da filosofia, o evolucionismo, a psicologia, a influência do secularismo nas igrejas, que adotam práticas e valores mundanos para serem igrejas relevantes. E tudo isso está entrando nos alicerces bíblicos, teológicos, eclesiásticos, de uma forma sutil e tomando o lugar da palavra de Deus, tomando o lugar da centralidade de Cristo nas nossas vidas, tomando o lugar da sã doutrina que foi estabelecida por Deus. E a propagação do falso ensinamento que distorce a Escritura. E 2 Pedro 2, verso 1, ele fala sobre os falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. E esses falsos ensinamentos, queridos, eles podem parecer espiritualmente atraentes, mas eles vão nos desviar do foco da verdade bíblica e vai nos levar a abraçar doutrinas contrárias à palavra de Deus. E o aumento dos falsos mestres, dos falsos profetas, de líderes que distorcem as escrituras para ganho financeiro e por popularidade. Meu irmão, isso não é velado para ninguém. Eu quando abro alguma coisa e vejo lá uma fofoca gospel, eu não leio, eu não entro, eu não... Querido, não faço isso. Shanai kamai andai a sé. Eu vou orar pela pessoa, eu vou orar, sabe, pela igreja de Cristo. Porque a coisa está séria dentro do corpo de Cristo. E quando uma pessoa, quando um indivíduo, ele começa a relativizar ou reinterpretar as Escrituras para justificar comportamento ou crença errada e nega, né, a pregação de temas como pecado, inferno, julgamento, para poder atrair multidões. Meu amado, isso significa que a igreja está sendo levada a apostatar, a esfriar lentamente, sem que a maioria das pessoas esteja percebendo. Então eu quero trazer um alerta para você. Narraço e decai andai a sé. Vigia com quem você ouve.
Vigia com aquilo que está entrando nos seus ouvidos, desconfie de tudo e seja um bereano. Vai para a palavra. Sabe, irmãos, eu entendo assim que hoje as coisas estão tão corridas e o tempo está tão pesado que a maioria de nós está tão cansado que a gente pega a Bíblia para ler e a gente não consegue concentrar na palavra. Parece que nada do que a gente está lendo penetra dentro de nós. E às vezes, quantas vezes a pessoa está tão cansada que ela nem a Bíblia lê. Ela só vai abrir a Bíblia aqui na igreja. Ou vai só ler o que está ali no telão. Ou vai ver só um versículo que alguém mandou para ela durante a semana pelo WhatsApp. Meu amado, a nossa comunhão com a palavra de Deus, a nossa intimidade com a palavra de Deus vai nos livrar dos enganos e dos falsos ensinamentos. Outra coisa, cristãos que buscam por aceitação cultural, sacrificando os padrões de santidade por pressões culturais, desilusão, decepção, se afastam completamente da vida cristã. Você conhece alguém que por ter passado por uma decepção dentro de uma igreja, nunca mais voltou? Conhece alguém que por ter passado por pressões muito fortes da vida, se sentiu abandonado por Deus, se rebelou contra o Senhor, e Shanai, Kamai, Andai, Assé. Queridos, Mateus 4,11, Jesus nos advertiu de que os falsos profetas e os falsos mestres enganariam a muitos. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, que esse não é só um tempo de nós estarmos em guarda, vigilantes, em oração, mas é um tempo de nós nos aprofundarmos em estudo da palavra. Essa obrigação, queridos, esse dever, não é só meu que sou pastora, é seu, para que você não seja desviado, afastado daquilo que Deus é na sua vida e daquilo que Ele tem com você. E outra coisa, a carnalidade é o terreno onde a apostasia ela cresce, como a pastora falou aqui, a concupiscência da carne, nosso DNA não tratado. Eu e você sabemos sim quem nós somos, nós sabemos as nossas forças e as nossas fraquezas de caráter. Muitas das pressões da vida que nós passamos, Deus mostrando para nós aonde nós somos fracos e aonde nós somos fortes, e aonde Deus quer tratar, e aonde Deus quer transformar, aonde Deus quer mudar o nosso homem interior. E nós não pensamos dessa forma. Muitas vezes nós estamos lambendo as nossas feridas. Muitas vezes nós estamos ali murmurando, reclamando, olhando para as circunstâncias e não estamos entendendo que a nossa alma, que a nossa carne dodói, Shanai, Kamai, Andai, Assé, ela está se tornando um campo propício para a apostasia. E se a nossa vida não for controlada pelo Espírito Santo, com certeza, queridos, nós seremos controlados pela nossa carne, pela nossa velha natureza. E nós seremos cristãos que vivem à margem do Evangelho. Deus nos chamou para viver à margem, querido. Shanai, Kamai, Andai, Assé. Deus te chamou para viver na profundidade. Shanai, Kamai, Anagasheremiahai. Na profundidade das Escrituras, da profundidade da revelação do Espírito. Shanai, Kamai, Anagasvidekai. E a estagnação espiritual, queridos, ela se instala em nós, porque a carne não crucificada, ela vai bloquear qualquer tipo de crescimento. E aí a gente, como pastores, a gente olha e fala, mas meu Deus, aquele fulano está tantos anos na igreja. E a pessoa não muda, a pessoa não cresce. Meu Deus, e a pessoa, está ali só tomando leitinho, nunca consegue comer uma coisinha a mais.
porque não consegue digerir, xarabacaianagassuidecanto, orecalahash, mas são pessoas que não mortificam a carne, pessoas que não trabalham a sua carne, e esmurra a carne, Shanai Kamai Andai Assé, Orecalahash Recalabashai. Não exercitam o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles são contrários um ao outro, de forma que nós não fazemos as coisas que desejamos. Querido, se você está fazendo só aquilo que você deseja, a sua carne está, berrando. E os Gálatas era uma congregação que tinha começado bem, mas que apostatou para um estado de carnalidade e se tornaram legalistas, confiavam na carne. E Paulo fala: vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que Paulo, ele discipulou a igreja de Gálatas. Você vai ver que ele falou sobre Cristo, que ele falou sobre o reino, que ele falou sobre a graça, e que ele falou sobre até sobre a herança espiritual daquele povo, a herança que Cristo estabeleceu para as nossas vidas. E aquele povo retrocedeu e voltou à doutrina da lei. E o que Paulo aponta vocês estavam indo tão bem. Meus irmãos, quem se apostata da fé não começa a sua caminhada no erro. Pelo contrário, Paulo nos ensina: vocês estavam indo muito bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Porque se houve alguém que convenceu, houve alguém que falou, também houve alguém que ouviu. Nahasui decai andai assé, orecalash. E em determinado momento, pararam de ouvir o que Paulo estava falando, para ouvir outras vozes que estavam apontando destino e direção. E eu digo para você: Shanai Kamai Anagasui Decai. Quem está apontando o seu destino e a direção que você precisa tomar em áreas da sua vida. Que vozes você está ouvindo? Porque a partir do momento que você deixou de ouvir a palavra, que você deixou de ouvir a voz do Senhor, você corre o grande risco de cair em engano, fazer escolhas erradas. Paulo está falando sobre doutrinas de demônio, cauterizando coração e mente, e como nós estamos falhando na nossa missão, queridos, como nós estamos falhando com o Senhor, como nós estamos falhando com as pessoas ao nosso redor, porque nós chamamos de comportamento e de jeito de ser aquilo que o Senhor ainda não tratou conosco. Não, isso aqui é meu jeito de ser. Não, eu sou assim mesmo. Se quiser viver comigo é assim. Nahasui decai andai assé. E Deus não tratou porque Ele não quis tratar, queridos, mas porque nós nos apegamos ao mau hábito de maus comportamentos. E nós não paramos para olhar para nós mesmos e tomarmos posição de conserto. Continuamos mentindo, continuamos falando palavrão, continuamos, de vez em quando, tomando umazinha, só uma numa reunião social, Shanai Kamai Anagasui Decai, Orecalahash. E nós chamamos isso do nosso jeito de ser, chamamos isso de nossa personalidade. Olha quantas deformações nós ainda precisamos deixar Deus tratar, Deus deixar trabalhar nas nossas vidas. E não são pessoas em carne que estão conduzindo outras, queridos. É a nossa própria consciência que nunca foi
crucificada. É a nossa própria carne que nós resistimos em pregar na cruz. Glória a Deus. Na Rassui Decai Andaiacé. Você consegue ouvir a palavra? Você consegue ouvir a direção que nós damos para você aqui do altar? Você consegue ouvir o profeta falando com você? Você consegue enxergar a situação da qual você precisa tomar uma atitude? Mas muitas vezes você não consegue viver na íntegra aquilo que Deus está movendo, fazendo, falando. Sabe, irmãos? Muitas cadeias precisam ser quebradas no nosso entendimento, na nossa visão. E essas cadeias só serão quebradas pelo poder da palavra de Deus, porque é pela palavra que nós vamos transformar a nossa mente, pela palavra que nós vamos transformar a nossa maneira de pensar, e é pela palavra que nós vamos transformar o nosso coração. Shanai Kamai Andai Assé, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é como uma espada, ela penetra a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela discerne os propósitos do coração. Shanai Kamai Anagasui Decai. A palavra do Senhor, querido, ela é poderosa para mudar a minha história e a sua história, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados em manter Shanai Kamai Andai Assé, em manter as máscaras, em manter a aparência. Shanai Kamai Anagasui Decanto Recalabachai. Não nos deixamos transformar pelo poder da palavra de Deus. E aí a gente não consegue viver aquilo que Deus estabeleceu. E aqui nessa palavra de Gálatas, houve um convencimento de um povo que caminhava muito bem, mas que se perdeu ao longo do propósito. Meu irmão, a apostasia não começa quando alguém abre mão de um templo, de uma estrutura. A apostasia começa quando nós entramos dentro de um templo, de uma atmosfera, onde nós abandonamos a cruz, onde nós abandonamos a revelação de Cristo Jesus. E é impossível viver Cristo sem cruz. É impossível viver Cristo sem revelação de quem Ele é e daquilo que Ele fez. Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fala assim: apostasia. E o abandono de Cristo começa quando eu abro mão da cruz, da revelação de Cristo, para ter uma vida confortável. Estou mentindo, irmãos? Na raça, e sabe como isso opera? A verdade passa a não incomodar mais. E a pior coisa que pode acontecer não é quando o Senhor está levantando um profeta, um pastor, um irmão, para trazer conserto, para pregar, para apontar, nos confrontando com a palavra. Mas a pior coisa que pode acontecer, queridos, pelo menos comigo, é quando de repente a voz do Espírito já não mais ecoa dentro de mim, me chamando de volta para Ele. Na raçuica maiandaiacé. E Deus está falando, querido. Na raçuica maiana, para de olhar para você, para de olhar para as suas circunstâncias, para as suas situações, para de se lamentar, para de praguejar, para de resistir. Shanai kamai anagasui decai. Hore kalahash. Hore kalabasherekou. O Senhor está te chamando de volta para Ele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, lá em Romanos,
entregou os apóstatas às suas paixões, porque eles decidiram viver uma caminhada sem cruz e a verdade já não mais incomodava. E o arrependimento, queridos, parece exagero. Ouvir a voz do Senhor e ser direcionado parece ser algo opcional, né? Na raço e decai andai a serra. A gente fala de arrependimento, a gente fala da direção que o Senhor está dando. Shanai kamai anagasu e decai. Meu irmão, e as pessoas, elas, é exagero, tem nada a ver, né? Nós estamos vivendo dentro de um tempo onde a gente vai ouvindo tantas pessoas falando, né? De tantas coisas terríveis que estão acontecendo no meio gospel. Falando, né? De tantos pastores abusivos, pastores corruptos. E orecalahashi, recalabashai. Irmãos, mas eu queria falar uma coisa para vocês. E as ovelhas abusivas? Você não conhece nenhuma, né, pastor Israel? Moisés, queridos, ele não era colérico. A Bíblia diz que ele era um homem manso. Mas Deus mandou ele tocar na rocha. E Moisés bateu na rocha, ele feriu a rocha. E por causa da ação de um povo que conseguiu tocar na estrutura emocional do homem de Deus, de um líder, ele não entrou na terra da promessa. Na Hassuika Maiandaiassé. O que está tocando na sua estrutura emocional? Shanai Kamaiandaiassé. E eu digo para você, a apostasia, ela ganha forma quando nós começamos a abandonar a palavra, abandonar a cruz, abandonar uma vida de renúncia, meu irmão, de renúncia daquilo que é a nossa vontade própria, de renúncia daquilo que nos dá prazer. Porque se a palavra do Senhor está falando, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me, é sinal de que para seguir Cristo é preciso nós vivermos níveis mais profundos de cruz e de revelação. Na raço e decanto camai andaiassé, orecalahash. Sabe qual é o nosso problema? É a nossa carne, é o nosso ego, a velha natureza que nunca se converteu. E isso se torna um grande problema, porque essa é a rota de alguém que apostata da fé, abandonando a cruz para viver a sua própria vontade, o seu próprio prazer, as suas próprias direções. Shanai Kamai Anagas. Eita, Jesus! Deus está dizendo aqui que tem pessoas desviando a rota. Shanai Kamai Anagasui Decanto Recalabashai. Deus está dizendo para você: volte para o caminho. Shanai Kamai Andaiassé. Quantas pessoas estão pagando, queridos, sofrendo consequência das rotas erradas que tomaram. Shanai Kamai Anagasui Decai. Porque o propósito do diabo, ao nos desviar da rota determinada por Deus para as nossas vidas, é fazer com que a gente apostate da fé, com que a gente abandone Cristo e abandone a cruz do Senhor Jesus. Você acha que no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas apostatarão da fé verbalizando que não quer Cristo? Tudo bem, a gente sabe que tem pessoas que, né? Aí o ímpio, quando você pergunta, você quer aceitar Jesus? Você quer, né? E a pessoa fala, não quero. Mas o crente, você acha que ele vai verbalizar? Não quero saber de Cristo. Na raça, Icamai, Andaiassé. Então, olha a onda dos artistas gospel, dos cantores, dos músicos, dos pastores, dos profetas, dos líderes, envolvidos em
tantas coisas erradas e se dizem cristão, mas vive de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria carne. Shanai Kamai Andai Aser. Essa apostasia, querido, não é uma negação verbal a respeito de Cristo, mas é uma vida que não carrega as marcas de Cristo. E eu pergunto para você, as marcas de Cristo estão sendo imprimadas em você? Porque essas marcas, elas não são imprimadas com beijinhos, elas são imprimadas com ferro da forja. Shanai Kamaya Nagasui Dekanta. Os apóstolos, eles eram discípulos de Cristo, e a palavra discípulo, ela foi substituída depois de um tempo por mártires. E quando a gente vai estudar, sobre essa palavra, mártires, a gente descobre que foram homens que se colocaram à disposição de morrer pela causa do Senhor. E não era só uma morte física, mas era a morte da sua própria vontade, a morte do seu próprio eu, a morte para os prazeres, para viver rendido ao Senhor Jesus, para viver rendido à vontade de Jesus através das suas vidas. E então, há muito que ainda falam sobre Jesus, mas que não vive debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E essa estrutura de apostasia, ela faz com que a gente negue a autoridade, o governo de Cristo, a palavra de Cristo, a cruz de Cristo nas nossas vidas. E então, em nome de Jesus, meus irmãos, entenda que Cristo, Ele não se manifestou a você para que Ele seja aceito na sua vida. Ele veio para governar a sua vida. Quero falar para você que se você ainda insiste em dirigir o leme da tua vida, desiste. Narraço e decai, porque esse leme está na mão do Senhor. Não é você que comanda. Você quer ir para a direita, mas Ele está mandando você para a esquerda. Você quer ir para frente, Ele está falando para você retrocede. Shanai Kamaya Nagasui Decanto Recalabashai. Você quer caminhar, você quer correr, e Ele manda você parar. Horekalahashi Rekalahaichi. Queridos, o governo absoluto é o que, dentro do reino de Deus, nós precisamos desfrutar. Dentro do reino de Deus, queridos, nós só podemos desfrutar desse governo absoluto do Senhor sobre as nossas vidas. E todo evangelho que não confronta a estrutura de pecado, ele é tendencioso a conduzir o povo que lá na frente vai apostatar na fé. Queridos, olha, você conhece igrejas por aí? Na raça, nós estamos aqui para julgar igreja nenhuma, não. Nós estamos aqui para julgar a nós mesmos, tá? Fazer como Paulo, se eu não me julgar a mim mesmo, Quanto aqui, uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração. Quantos aqui que tem o hábito de jejuar? Quantos aqui que tem o hábito de acordar de madrugada para orar? Quantos aqui que tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias e estabeleceram desde o início desse ano que ia ler a Bíblia até dezembro, todinha de cabo a rabo? Que nível de evangelho nós estamos vivendo, onde o mínimo nós não conseguimos entregar e o máximo nós colocamos para o Senhor como se fosse impossível para nós vivermos? Senhor, não dou conta de jejuar, não. Senhor, não dou conta. Não, Deus, esse negócio de acordar de madrugada para orar, na raça, camai, andar e a sé. E muitas vezes o próprio Deus te acorda e você rola na cama de um lado para o outro e você não levanta para orar. Na raça, decai, andar e a sé. Porque você não consegue fazer o mínimo.
Cristo não veio trazer um reino de conforto, queridos. A Bíblia fala, né? Vendo o que você tem, compre uma espada. Oh, Shanai Kamai Andai Assé. Tanto em Gálatas 3, vocês estavam indo também, quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade, quanto a palavra lá em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A conclusão, queridos, que nós podemos chegar é que as pessoas não estão apostatando da fé por ignorância, mas estão apostatando da fé por escolha. Elas escolhem apostatar da fé. E mais uma vez, há uma onda, há uma atmosfera que está colocando direções do Senhor como algo opcional, conduzindo o povo ao nível de apostasia, não por ignorância, mas por escolha. Cuidado com as suas escolhas, principalmente no que diz respeito à sua vida com Deus, ao seu futuro na eternidade. Shanai Kamai Anagashai. Então eu escolho uma vida confortável, eu abro mão da submissão da palavra, eu abro mão do senhorio de Cristo, eu abro mão da comunhão com os irmãos. E até onde Cristo está governando a nossa vida? O Cristo que nós carregamos, Ele é real para nós, ou nós só carregamos o nome de Cristo para falar que nós somos cristãos? Tem uma frase que falam por aí, que se ser parecido com Cristo for um crime, e você fosse preso hoje, existiria prova suficiente para te manter preso? Vou repetir. Se ser parecido com Cristo for um crime, e você fosse preso hoje, existiria prova suficiente para te manter preso? Será que você já não se amoldou ao Deus deste século? Queridos, existe o corpo do anticristo que vai se manifestar, mas a mente do anticristo, o espírito do anticristo já está neste mundo. E talvez o anticristo já esteja operando dentro de nós e nós não estamos percebendo. Shanai Kamai Andai Assé. E o espírito e o pensamento de uma era que nos torna pessoas com aversão às marcas de Cristo. Porque o que eu vejo hoje é um povo que quer viver um evangelho confortável, um evangelho light, um evangelho que não confronta pecado, um povo que quer viver de acordo com as suas vontades e seus prazeres, mas não quer ter as marcas de Cristo na sua vida. Na raça e decai andai assim. Como falei, pessoas, que nos levam dentro de uma onda de distração, as mídias sociais, que perdem aquilo que mais importa dentro da caminhada, nos leva a perder aquilo que mais é importante dentro da caminhada cristã, que é ouvir a palavra e viver a palavra, porque isso, queridos, são coisas distintas para nós. Ouvir e viver, ouvir e praticar, ouvir e ser. Shanai Kamai Anagasui Decanto, Orecalahat. Deus está chamando a nossa atenção, e essa palavra não é para ninguém que está fora daqui, é para mim e para você que estamos aqui, a começar de mim, que o machado desceu da minha cabeça, fiquei acordada até 3 horas da manhã. E se sobre a face da terra nós decidimos abandonar Cristo, apostatar da fé, não será porque nós não estamos ouvindo a verdade, mas foi porque nós tomamos uma decisão. E foi porque nós decidimos ouvir a palavra, ouvir a verdade, ouvir a direção e trazer como algo opcional. Eu tenho a opção de falar não para a direção que Deus está dando. Eu tenho a opção
para falar não ao chamado de Deus para a minha vida. Na raço e camai andai a sé. Tem não, irmão? Sinto muito lhe dizer, tem não. Jesus está dizendo para mim e para você: se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Parece que Jesus está fazendo aqui, né? É uma opção, se você quiser, né? Quem quiser pega a cruz, quem não quiser pode pegar o machado, quem não quiser pega a vassoura, sai voando, né? Não importa como você esteja, ou quem você ouve, está tudo bem. Queridos, eu quero que você entenda que hoje ouvir a voz do Senhor não é opcional. Fazer jejum, né? Não é opcional. E se essas coisas, orar não é opcional, ler a Bíblia, congregar, estar unido com o corpo, querido, não é opcional. Na raço e decai, andai a sé. Mas se essas coisas tiram de você a alegria, passar pela prova tira a sua paz, meu querido, se algumas pessoas dentro do corpo te incomodam, Shanai kamai anagasui decai, horekalahash, é bom você rever os seus conceitos, porque talvez você está precisando, não é nem ouvir sobre o reino, você está precisando se converter, está precisando aceitar Jesus de novo. Recalabasui kamai andaiase, horekalahash rekalabasha, recalahash recalahash. Nosso menor inimigo se chama carne. E se a gente não consegue vencer o nosso menor inimigo, como é que nós vamos lutar contra os principados e as potestades? E o Senhor está dizendo para mim e para você: a onda do frio, ela está vindo. Na raço e decai anagashai. Se mantenha no braseiro, querido. Se mantenha no braseiro. Xarabacai anagashai. Para que você não esfrie. E para que você não abra mão daquilo que Deus tem como excelência para a sua vida. Não é uma casa lá no Alphaville, não. Não é uma Ferrari. Um mega ministério. Na raço e decai andai assim. É para que você não abra mão da eternidade com Deus. Shanai kamaya nagasheremiai. Vamos ficar de pé. Ore kalahashi rekalahaiti. Suidecai. Senhor, neste dia, nós queremos nos esvaziar, Deus, de nós mesmos, Pai, da nossa carnalidade. Pedimos ao Teu Espírito que penetre no nosso ser com poder, Deus. Shanai kamai andai assé. E exponha para nós mesmos, ó Pai, as mazelas da nossa vida, as mazelas, Senhor, de quem verdadeiramente nós somos, ó Deus, e daquilo, Senhor, que nós estamos construindo, edificando nas nossas vidas, Pai amado, daquilo, Senhor, que nós estamos construindo e edificando para a próxima geração e para a sociedade. Shanai kamai anagasui decai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo possa, né, neste dia, fazer uma reviravolta dentro de nós, Pai, e que nós possamos sair daqui nessa manhã, Deus, descontentes com nós mesmos, ó Pai. Shanai kamai andai assé, Senhor, porque nós podemos vislumbrar, Pai amado, alguns focos de apostasia, querendo dominar as nossas vidas, ó Deus. Xarabacai anagasui decanto recalabachai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nessa manhã, Deus, nós tomamos uma decisão, fazemos uma escolha, recalahashi, recalabachai, de nos rendermos ao senhorio de Cristo, de tomarmos a cruz do Senhor Jesus,
optando pelas renúncias dos nossos prazeres e das nossas vontades, ó Deus. Senhor, nesse dia, Pai amado, nós tomamos uma decisão, Senhor, de viver Cristo dia após dia. Indiferente do que isso implica, Pai, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, ó Deus. Shanai kamai andai assé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste dia as cadeias mentais, as fortalezas mentais, Deus, que se tornam paradigmas, Senhor, nos impedindo, Pai amado, de sofrer mudanças pela revelação da Tua palavra dentro de nós, ó Deus, que venham a ser quebradas, que caiam por terra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. E que a palavra, Senhor, possa nos confrontar todos os dias, ó Deus, nos levando, Pai amado, ao caminho certo, nos levando ao caminho da cruz, Senhor. Shanai kamai anagasui decanto recalabashai, horecalahash recalahaichei. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde de resvalar os nossos pés, horecalahash, e de nos desviarmos do Teu caminho e apostatarmos na fé, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa semana, que o Senhor traga revelação, Pai amado, aos nossos corações, ao nosso espírito, a Deus. Senhor, e que nós tomamos, Pai amado, possamos tomar a atitude, Deus, de colocar a nossa alma e a nossa carne nos seus devidos lugares, Senhor, para que nós possamos caminhar no Espírito e ter revelações no Espírito, ó Pai, para mantermos a guarda, sermos vigilantes dentro desse tempo, Pai amado, que se chama hoje. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor neste dia, Pai, nos leve em paz, nos conduza de volta às nossas casas, debaixo das Tuas asas, guardados, Pai amados, pelos Teus anjos, ó Deus, Shanai kamai anagasui decai, confortados pelo Teu Espírito, ó Pai, e embriagados na Sua graça, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, uma boa semana. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e que você continue refletindo nessa palavra e sendo vigilante, guardando o bom combate da fé. Amém? Vai na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.